Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. E hoje trouxemos o Bruno Rodrigues, psicólogo, palestrante e que terá muita história boa para contar para a gente hoje, né? Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado. Pessoal, obrigado aí pela presença. E é um prazer. Uma boa conversa aí. Isso mesmo. E a gente, Bruno, sempre pede para o convidado fazer uma oração, porque aqui sim é uma extensão da nossa casa espírita, do Centro Espírita Cristão, onde são realizados trabalhos num outro formato. Então a gente pede uma oração para a gente fazer a abertura dessa conversa, pode ser? Maravilha, vamos lá. Convido todos a fecharem os olhos, na certeza que as ondas, as vibrações espirituais chegam e acercam-se onde estivermos. Elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo nesse instante ao Mestre, amigo Jesus. Amigo Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de semearmos o Teu Evangelho, a Tua Palavra, de todas as formas ao nosso alcance. Envolve-nos, inspira-nos, para que possamos falar com propriedade, para que cada palavra possa ser edificante e que possamos ser os primeiros a aprender, a refletir, mas que essa boa conversa possa chegar até mais pessoas, levando reflexões. Agradecemos a oportunidade da vida, os benfeitores aqui presentes, as oportunidades. Em Teu nome, Senhor, iniciamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem. Muito obrigada, Bruno. Bruno, nós começamos com a pergunta: quem é o Bruno? Meu Deus. Conta pra gente. Pergunta difícil para um psicólogo, hein? Acho que é a pergunta mais difícil para qualquer pessoa. Sim. Quem é? Pois é. Mas é contar um pouquinho de você para que as pessoas possam se conectar conosco. Muito bacana. Quem é o Bruno Rodrigues? É curioso porque geralmente as pessoas falam de profissão, como se a profissão nos definisse. Uhum. Faz parte. Sim. Eu acho muito bacana, às vezes eu tenho alunas, e às vezes eu peço para elas se apresentarem e falar, não pode falar profissão e nem família. O que eu faço? O que sobra, né? O que sobra? Porque eu acho legal também quando a pessoa fala que é pai de tal, mãe de tal. Então, assim, eu sou o pai da Beca e da Leona, são 2 cachorrinhas, ainda não tenho filhos, espero ter. Sou marido da Mabel. Sou um apaixonado pela vida, pela doutrina. O Espiritismo salvou minha vida. Conheci a doutrina quando eu era adolescente, na época, eu acho que talvez mais determinante, onde a gente está ali se descobrindo e cheio de experiências. Conhecer o Espiritismo foi determinante. E de lá para cá fez muita diferença. Hoje, profissionalmente, eu sou muitas coisas também profissionalmente. Hoje em dia é comum a gente ser várias coisas. Quando alguém me pergunta, eu nunca sei o que eu respondo. Se eu falo que eu sou professor, palestrante, de certa forma sou youtuber também, psicólogo, enfim, escritor, mas um pouquinho de tudo. Eu gosto de ensinar, Carla. Eu gosto de ensinar, sei que você também. Gosto de compartilhar, gosto muito de aprender. Tenho muitos defeitos, como todos nós, mas eu acho que uma habilidade que eu gosto de reunir pessoas, mas também eu sou uma pessoa bem aberta a ouvir o outro. Falta muito isso hoje em dia. Uhum. Porque a gente quer ser os donos da verdade. Como que é rico a pluralidade? Eu imagino quantas pessoas você já conversou aqui, pontos de vista diferentes. A gente tem, inclusive, na doutrina. Sim. Porque nós estamos em momentos diferentes, olhares diferentes. Entendimentos diferentes. Entendimentos diferentes. O que na psicologia a gente chamaria de níveis de consciência. É até curioso que quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, a mãe de um amigo meu, espírita, ela falou assim, Bruno, não tem nenhuma novidade lá, né? Porque o espiritismo já fala tudo. Eu falei, sim, tem muita. Porque o espiritismo fala do mundo espiritual. É que às vezes alguns espíritas acham que tudo está no espiritismo. Sim. O espiritismo ensina muito, mas em tudo está no espiritismo, até porque o plano espiritual deixa o nosso trabalho, não vai entregar de bandeja. E ali eu aprendi muita coisa do lado emocional, entre outras coisas. Enfim, e essa riqueza da gente aprender e descobrir outras religiões, eu acho tão importante. E você começou jovem, como você disse, mas você teve várias experiências, pelo que você já havia me contado, né? Passado, você, acho que tinha 16 anos, né? Quando você começou a frequentar a casa. Mas conta, eu não quero falar sobre você. E se eu estiver falando demais, você me corta. Não, aí eu vou te perguntando, que parece que foi seu padrasto que te levou, né? Mas a história é boa. E eu até adianto uma coisa, quem estiver assistindo, a importância de levar os jovens na casa espírita.
E quem é jovem que já está na casa espírita, chama os colegas, chama os amiguinhos. Forma Até uma turma, né? Com a linguagem de hoje em dia, com as demandas de hoje em dia. Carla, eu sou de família católica e eu segui ali primeira comunhão, catequese, coisas do católico, ia na missa, me confessava, tomava hóstia. É curioso que eu lembro de sentar para se confessar esperando a minha vez e tinha um cartaz com várias coisas que tinha que confessar. Uma delas estava ir no centro kardecista. Isso antes de eu ir, né? E daí eu... Nossa, isso era considerado um pecado? Pois é, tava lá na igreja. Não sei Nossa. hoje se alguém aí católico souber. Mas tava na plaquinha, entre outras várias coisas. Centro kardecista. E aí, eu tinha 16 anos, em 2000, no ano de 2000. Esses últimos, a gente tá gravando em 2025, esses últimos 25 voaram pra mim, talvez pra todo mundo voou. Meu Deus, cadê os meus 16 anos? E aí, a minha mãe começou a frequentar o centro espírita, é o que eu ouvi falar. E eu fiquei triste por ela. Que horrível, minha mãe tá indo no centro espírita. Que você sempre viu na plaquinha. Que não pode. É. Por causa desse padrasto, que era um cara super legal, mas, poxa vida, tá dando mancada. Não faz isso, levando a minha mãe. E aí ela trouxe 2 livros, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. Por algum motivo, o Livro dos Espíritos não estava ali. Era o Livro dos Médiuns e o Evangelho. E era muito estranho para mim ver aquele nome, Allan Kardec, porque não pode. E eu comecei, como adolescente, a ficar mais rebelde, a criticar. Ah, mas você tem em tal lugar, você não sei mais o quê. Até que um dia, ela me enganou e me levou para esse centro espírita. Ela falou que era num lugar e acabou levando. Só que o centro espírita que ela ia não é um centro como a gente costuma ir. Ela estava indo numa casa que tinha ali reuniões mediúnicas. Tá. Não era uma instituição espírita. Tá. Mas eram pessoas ali de boa vontade. E naquele dia, eu estudava na cidade vizinha de Barueri, eu morava em Carapicuíba. O trem quebrou na linha, quebrou o trem. As pessoas ficaram cansadas de esperar alguma coisa e a gente saiu caminhando na linha do trem. Todo mundo que estava no trem, de uma estação para outra. Só que aquilo era perigoso. Teve até uma hora que veio o trem de outro lado, foi uma aventura, eu pulei no chão, etc. Não ia contar para minha mãe de forma alguma. E à noite ela me levou nesse centro. Primeira coisa que me chamou a atenção, eu fiquei olhando, mãe, onde que dá o dinheiro para eles? Não, filho, aqui não cobra nada não tem que pagar nada não. Aquilo foi estranho para mim, como assim? Centro espírita, eles vão ganhar dinheiro como? Eles vão fingir que estão conversando com o espírito, não vão ganhar dinheiro como? Daí na hora que eu fui ali na mesa, junto com outros médicos, sem acreditar muito no que estava acontecendo, um deles olhou para mim, de olho fechado, estou descrevendo como eu entendia na época, e começou a mexer a cabeça assim, com medo que a mamãe descobre, né? Aquilo para mim foi surpreendente. Uhum. Como assim? Como assim, né? Como assim? Porque, e aí é legal a gente falar, porque a doutrina, Allan Kardec, ele sempre nos convidava a sermos críticos, a sermos racionais. Sim. Jamais aceitar tudo de forma beijada. O próprio Kardec, imagino que a maioria são espíritos que estão assistindo, mas se alguém estiver assistindo, talvez que eu mandei... Meio, é. Exato. Allan Kardec, ele é o codificador do espiritismo, ele é o organizador da doutrina. E sim, ele faz parte, é um coautor, sem dúvidas nenhuma, um espírito de escola. Ele era professor, pedagogo. Ele mesmo dizia, não acredite em tudo que está aqui só porque está aqui, questione. Ele falava da fé raciocinada, acredita, mas saiba por que está acreditando. E hoje falta muito isso. Sim, as pessoas... E é em tudo essa fé raciocinada, na verdade, a gente pode até generalizar para todos os campos, né? Hoje em dia a gente até fala que são tantos fake news, né? Então, assim, a questão de você ler um texto, independente de qual seja, e acreditar ou se ele tem uma veracidade ou não, se ele tem uma fonte fidedigna ou não. Então, tudo isso é um exercício mental que as pessoas estão deixando de fazer. E, durante muitos séculos, a existência das religiões foi pautada nesse dogmatismo mais cego, né? Que você acredita porque alguém está te falando, períodos que foram impostos, realmente, as pessoas tinham, entre aspas, que seguir, porque era o que o Estado estava mandando, a igreja, o poder, senão você poderia sofrer algum tipo de castigo, entre aspas, né? Mas hoje, e o que a doutrina traz, a gente pensando que isso já tem quase 200 anos, então não é algo tão atual, que era isso que Kardec falava, dessa fé raciocinada, que é super importante. E aí eu penso, tudo isso acontecendo nesse momento aí também na sua vida, com 16 anos,
que o adolescente ele questiona tudo mesmo. Ah, verdade. E se a gente pensa que a doutrina ela também tem o pilar da ciência, a ciência tem todo esse grande embasamento, né? Que é o que embasa todos os fenômenos, não só espirituais, psíquicos, as leis do universo, enfim, tudo isso, né? Sim, fantástica. Muito bem, muito legal o que você falou. É até curioso, porque recentemente fizeram a pergunta: Bruno, se tivesse um superpoder para mudar alguma coisa no mundo, o que você faria? Eu até fiz para minha esposa também. Ah, acabar com a fome, não sei o quê. As pessoas terem raciocínio crítico. Acho que isso mudaria. Consciência. Porque a primeira coisa que eu pensei foi educação, porque eu acho que a educação é a coisa mais importante que existe. Só que quantas pessoas que educam para enganar, que educam para conduzir? Claro que a educação em si, não. Mas usam a ideia. Daí eu pensei, mas peraí, depende que sentido. Mas as pessoas começarem a questionar mais, isso é muito importante. Sim. E você trouxe para os dias de hoje, meu Deus do céu. 2 pés atrás, 3, será que é? E mensagem de WhatsApp que a gente acredita, enfim. Eu lembro a minha vozinha às vezes, filho, olha o que o médico falou. Não, é um ator que foi contratado para falar isso, não é verdade. É muito difícil. Na época de Kardec já acontecia, não nessa escala. E tão bonito ele falar, tem um livro do Kardec, poucas pessoas, a gente conhece mais as obras básicas, tem um livro do Kardec, Como Montar a Biblioteca Espírita, onde ele diz que o espírita, a Federação Espírita Brasileira, inclusive, publica esse livro, que o espírita deve ter na sua biblioteca, inclusive, livros que falem mal do espiritismo. Porque a gente tem que saber o que estão falando. São os contra-argumentos, na contra-argumentos. verdade. E quem que falaria isso, Carla? Quantas outras religiões que, como você falou, não, é o que eu estou falando e pronto, não questiona. Blasfêmia, não duvida. Ele incentivava. Na Gênese, Kardec vai dizer, se algum dia a ciência provar que algum ponto do espiritismo está errado, fique com a ciência nesse ponto. Olha quanto tempo passou. Porque o espiritismo começa com Kardec, mas não termina com Kardec. Não termina com Kardec. Eu acho que essa sua fala é super importante, porque a gente tem que pensar que a terceira revelação foi nessa época de 1800, a própria escrita, a própria forma, assim como foi escrito o Evangelho há 2000 anos atrás. Então, tudo tem a ver com o estágio da humanidade. Então, talvez, daqui 2000 anos, 500 anos, tudo que está escrito para hoje, na verdade, é um degrau para o que virá no próximo. Com certeza. Então, a gente não pode, como você falou, ele não terminou, não é o fim, ele começou a mostrar. E eu acho que isso que é bacana. Aliás, é um sonho nosso. Imagina o dia que alguém estiver lendo o Evangelho de Jesus, ou que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, que... Imagina, pra que tá falando isso? Todo mundo já faz isso, tá ultrapassado, é coisa... realmente, que bom, né? Sim. Que vinham outros conhecimentos. Então, essa questão de questionar, buscar ouvir opiniões diferentes. Como é bacana ouvir opiniões diferentes, o que eles estão dizendo, e começar a ter as nossas, e a gente se permitir mudar também. Daqui a pouco a gente chega nessa parte, mas eu comecei a dar palestra aos 17 anos. Eu tenho até hoje a palestra escrita. E eu lembro que uns 15 anos atrás, quando eu li, eu pensei assim, gente, hoje a minha visão de caridade é completamente diferente. Tá errada aquela palestra? Não, eu peguei o evangelho puro. Só que hoje a minha visão se ampliou, na época, 15 anos. Imagina a visão que o Chico Xavier tinha de caridade. Sim. Ou a de Jesus, como Kardec pergunta na questão 886. Qual a visão de Jesus da caridade? Então, essa questão do nível de consciência, a gente vai ampliando. Quando a maioria hoje em dia quer ter uma resposta fechada para tudo. Tem muitas pessoas, e é trazendo até uma questão de nível de consciência, porque tem muitas pessoas, Carla, que elas não suportam não ter certeza de algo. Então elas preferem ter certeza que aquele político é o ideal, porque elas não querem acreditar que talvez não, ou que ele é humano, pode errar, acertar, ou que aquela religião é irretocável. Peraí, somos humanos, a gente erra, a gente cresce. E é isso mesmo, pegando esse gancho, somos humanos, né? A própria doutrina coloca que somos espíritos imperfeitos. E tanto as religiões quanto a política são criadas por espíritos imperfeitos. Então, elas são passíveis de falha. Então, mesmo
dentro de uma casa espírita podem acontecer falhas, porque são todos humanos que estão lá tentando exercer algumas funções e alguns compromissos. Assim como na política, também a mesma coisa. Num campo administrativo, numa empresa, como pai, como mãe, como filho, quer dizer, todos nós somos passíveis desse erro. Mas, se a gente vai começando, como você falou, refletindo sobre as várias vertentes ou as várias possibilidades, o que nos é trazido tanto pela prática quanto pela teoria, e aí assim a gente vai começando a tentar chegar mais perto da linha do trem, né? Exato. Que a gente sai, mas a gente volta, a gente sai, mas a gente volta. Muito bacana, conversa boa, hein? Mas me conta, você estava falando que você adentrou com 16 anos, já deu logo a sua palestra, mas e aí depois, né? Você continuou frequentando? Conta um pouquinho pra gente esse seu percurso inicial, como que foi? Conto. Aquele dia, nessa mesa mediúnica, eu voltei para casa, muito confuso, porque eu tinha a minha verdade, imagina. Na primeira comunhão, eu lembro que um dia, eu sempre tive a certeza da reencarnação. E um dia, na primeira comunhão, eu perguntei, mas professora, nós temos várias vidas, né? Não, imagina. Mas, sabe, era algo inconsciente. E aí, eu voltei para casa e comecei a ler o livro dos médiuns. Eu comecei a ler, foi um dos primeiros que eu comecei a ler. Um dos mais difíceis. Pois é, não lembro o quanto eu entendi na época. Lembro que um dia eu dormi e sonhei que eu estava estudando o livro dos médiuns. E eu lembro perfeitamente, estava lá no meu sonho, capítulo 10, Natureza das Comunicações. Daí eu acordei e falei, não é possível. Daí capítulo 10, pode ser que eu tenha ficado na memória? Pode ser, mas eu acredito que eu estava dormindo, enfim, e estudando. E aí esse meu padrasto encontrou um centro espírita. Ele falou, nossa, eu encontrei um centro espírita grande. Que aí sim é o Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, o NEOV, em Carapicuíba, Rua Santa Efigênia, 2351, se eu não me engano. E aí a gente foi a conhecer. Aí eu já estava empolgado, né? Aquele cara, não vai, Sim. mãe, eu estava empolgado. Queria saber mais. Queria saber mais, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela fome de adolescente. E eu indo para a escola, embaixo da carteira, lendo os livros espíritas. Olha só. Pois é, até que um dia um professor viu e por acaso ele era espírita. Enfim, fantástico. E aí, nós entramos no Centro Espírita, era uma quarta-feira, dia de cursos, vários andares, tem o NEOV, e no último andar, a gente conheceu ali o João Marcos, que eu sei que já veio aqui. Sim, foi o primeiro. Abraço, João Marcos, um cara incrível, meu Deus. O João Marcos não para, esse cara maravilhoso. E o João Marcos me abraçou. E por que eu digo assim, me abraçou? Porque não lembro de ninguém ter me abraçado. Meu pai não me abraçava, meu padrasto muito menos. Claro, mãe, vó. E aquele homem elegante e tal me abraça com muito carinho fraterno. Sejam bem-vindos, com o jeito do João. Abraçou meu padrasto. Hoje é dia de curso e foi nos explicar, mas volte em tal dia. Volte no domingo, você que tem um grupo de jovens. E aí eu voltaria no domingo. Depois eu fiquei sabendo que eles estavam resgatando o grupo, que já tinha sido muito bom, tinha acabado. E eu comecei a fazer parte. O irmão do João Marcos, o Alberto Viola, estava lá tocando violão. Dos 16 anos em diante, os meus domingos de manhã eram os melhores. Porque eu ia embora de ônibus, eu morava longe, refletindo no que eu tinha aprendido. Uau, reencarnação, caridade, não sei mais o quê. Aquilo foi incrível. E aí, Carla, finalzinho de 2000, o ano de 2001 inteiro fazendo essas aulas, 52 semanas participando do GESP. O João é um dos fundadores, Jovens Espíritas Semeadores da Paz, é o grupo de jovens. Levem seus filhos nos grupos de jovens. Jovens, criem grupos. Mudou minha vida. Porque era a época dos amiguinhos estar usando droga? Não. De eu ter minha primeira namoradinha, trair a namoradinha? Não. Não que a gente não é, isso é hipocrisia, o tempo todo. Mas você já tinha alguns princípios crescendo e florescendo dentro de você, né? E ajudou muito. E a gente tem as nossas más tendências, as boas que a gente traz. Como foi bom, porque percebendo as más tendências, eu sou uma pessoa, não parece, mas eu sou uma pessoa muito agressiva. E aí, quando eu digo agressiva, hoje minha psicóloga diz que eu desconto na comida, essa agressividade. Mas eu sou essa pessoa sentir de energia. E que bom ter aprendido. Não vou bater, não vou machucar. Lembro de uma frase que eu li de Chico Xavier, agora eu não lembro o autor, que marcou na época. Dilaceração no corpo do outro é dilaceração em si mesmo. Meu Deus, se eu arrumar umas brigas, bater nos outros, se eu enganar, se eu roubar... E eu sempre fui muito brincalhão com os amiguinhos. Se eu aprontar muito, vão aprontar comigo. Já ajuda a frear, não é o ideal, mas isso me ajudou muito. E no ano de 2000, acabou esse ano de 2001,
teve férias do grupo de jovens, daí uma das pessoas pediram para eu preparar uma aula. O Bruno, primeiro domingo de 2002, você pode preparar uma aula? Posso, sobre Chico Xavier. O Chico ainda estava encarnado. Ele iria desencarnar 6 meses depois, ali em junho de 2002. E eu preparei, pedi emprestado umas biografias de um palestrante da casa, o Campaner. Passei a semana lendo, eu estava de férias da escola, e ali no dia, preparado para dar aula, eu fugia de falar em público na escola, seminário, só que aquele dia eu queria compartilhar o conhecimento e eu não sabia que eu sabia falar. Então, assim, sim, uma das minhas tarefas é com a palestra. A gente tem conhecimento de algumas existências, enfim, mas, claro, a gente dá para saber quem nós fomos, basta ver o que nós fazemos. O que eu fiz em outras vidas? Quais são suas habilidades? Quais são suas tendências? E eu lembro que na hora que eu comecei a palestra, eu estava lá na frente dos jovens, não fiquei nervoso. No dia 2 de abril de 1910, nasce na cidade de Pedro Leopoldo, Francisco e foi assim até o final, 1 hora, sem parar. E quando acabou, todo mundo assim. E eu também sem entender. Tinha hora que eu ia falando e, gente... As coisas iam surgindo na nossa mente como, né, como um milagre. Não que você não tivesse estudado, não tivesse todo o seu logro. Exato. Mas a gente sabe que essa condução, ela é facilitada durante esse processo. Maravilhosa, né? Você que também da palestra, da aula. E o que eu acho bacana de todo esse relato que você trouxe até agora, Bruno, é que muitos jovens realmente ficam perdidos, né? E nós tivemos recentemente a visita, né, de 2 jovens que estão tentando mobilizar novamente a juventude, principalmente aqui na Zona Oeste Metropolitana, com apoio da USE. Fizeram o primeiro evento espírita esse fim de semana de jogos, que aconteceu agora no final de janeiro. Enfim, então eles estão tentando, e também a história é muito parecida. O EGESC fez muita diferença na vida deles, né? No sentido de... Não, a gente não pode falar de encaminhamento, porque parece que encaminhamento é uma palavra antiga, mas eu penso num direcionamento realmente, né? Plantou a sementinha. Plantou a semente, e uma semente que, na verdade, ela já existia, né? Então, esses encontros de jovens propiciam que esses jovens possam se expressar, que nem você descobriu sua habilidade, que era diferente de um ambiente escolar, onde muitos jovens se fecham porque sabem que eles estão sendo observados para receber uma nota. E, às vezes, a gente, num grupo, entre aspas, que a gente se sente mais pertencente, a gente pode, de fato, desenvolver todas as nossas habilidades, né? Nossa, que legal isso que você falou. Porque tem estudos hoje, Carla, pesquisas científicas, que mostram que pessoas que participam de grupos religiosos tendem a ser mais saudáveis, tendem a viver mais. Só que se a gente olhar para esse viés materialista, cá entre nós tem toda a questão espiritual, mas para a pesquisa acadêmica, quais são alguns dos fatores? Geralmente os religiosos bebem menos ou não bebem, vão participar menos de briga, enfim, é um ambiente... Situações de risco, né? Situações de risco. E o grupo, e a sociedade, o pertencimento, a gente gosta de fazer parte. Sim. Tenho certeza que tem grupos maravilhosos de jovens em outras religiões também. Sim, claro. tem. Existem. E são muito importantes também. Muito importantes, exatamente. E eu tenho amizade até hoje com a galera do grupo de jovens, foi muito forte. E alguns se tornaram trabalhadores espíritas, outros não, mas pessoas maravilhosas. Se alguém se perdeu, não sei, pode ter acontecido, nós estamos num mundo de provas e expiações cheio de situações, mas sem dúvidas as sementes ficaram plantadas, as conexões foram realizadas. Então, é muito importante. Muito. E hoje, atualmente, você atua mais realmente como palestrante em várias casas espíritas, onde você é convidado. Sim, hoje o meu trabalho principal é com palestras, cursos. A gente sempre estava dando passe. Trabalhos mediúnicos, eu tive ótimas experiências, principalmente naquela época que eu comecei. Depois que eu terminei de fazer os cursos, comecei a trabalhar na reunião mediúnica. Mas hoje em dia eu não trabalho. Até penso em talvez em algum momento voltar. Gosto bastante da parte mediúnica. Eu comecei muito cedo, Carla, nos trabalhos mediúnicos. Inclusive, na época, tinham doutrinadores incríveis. Tinha João... se você me permite contar 2 histórias? Claro, claro. Eu ali, jovenzinho, imagina, gente, um jovem, numa reunião mediúnica. Para quem nunca viu, tem os médiuns.
E esses médios, alguns ouvem espíritos, alguns o espírito se comunica por ele, alguns psicografam. E tem um doutrinador, alguém que conversa com os espíritos, conduz. Eu estava ali, primeiro estagiário, depois começando como doutrinador, mas muito jovem, sem experiência. E aí, lembro de uma vez que um espírito tentou assustar uma das médias. Ah, eu vou te perseguir. Daí eu fiquei meio preocupado. Só que aí os professores, Bruno, fica tranquilo. Ainda mais esses que ameaçam muito. Quando alguém vier muito quieto, aí a gente... Eu lembro uma vez que veio um espírito muito sério. Nossa, tô lembrando de cada coisa aqui. Nossa, que... Teve um espírito uma vez que veio e falou muito sério. Enfim, deixa eu contar, já que tá vindo na minha cabeça, talvez é pra eu contar. Eu tinha muito medo. E a gente não precisa ter medo, mas eu tinha medo dessas pequenas ameaças. Medo de me machucar, coisas do tipo. Daí uma vez, Carla, um espírito se comunicando, conversando comigo, ele falou assim: você acha mesmo que a gente ia ter o trabalho de fazer você se machucar, cair, ficar numa cama refletindo? Você acha mesmo que a gente vai fazer não sei o que e tal para você perder a visão e começar a olhar para dentro? Pelo contrário, pelos próximos meses faremos de tudo para você ter todas as mordomias. Carla, Para você se distrair. os próximos meses eu mudei de emprego, fui trabalhar na Aldeia da Serra, tempo livre, ganhando bem para a época, eu ganhei R$ 2.000, mas para a época, para um jovem tinha dinheiro, era bastante dinheiro. Meu Deus, e aí comecei a engordar nessa época, comecei a, enfim, muito curioso, muito impressionante. Mas o que eu queria dizer, teve épocas que eu me questionava, será que eu devo dar palestra? E no grupo mediúnico também. E teve uma vez que uma das nossas doutrinadoras era uma mulher, o típico vovó maravilhosa, querida, e ela parou de doutrinar porque ela achava que ela não era tão boa quanto os homens, professores. E uma vez os próprios espíritos falaram o seguinte: gente, eu prefiro 1000 vezes ouvir esse, aquele, porque quando vem ela, não importa o que ela fala, ela transmite tanto amor que, nossa, Não tem desmonta a como. gente. É. Olha, curioso. As armaduras se desfazem. Às vezes a gente fica preocupado, não sei o que falar. É. Para quem quiser aprofundar esse assunto, um dos livros mais importantes chama Diálogo com as Sombras, de um escritor chamado Hermínio Miranda. Aliás, você tinha até perguntado no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo que eu falo desse livro, e a filha do Hermínio comentou num vídeo meu um dia desses. Eu achei o máximo. Ela tem uma filha chamada Ana Maria, e pelo jeito ela estava pesquisando vídeos de quem falava do papai, que ela chama de papai. Mas o Hermínio Miranda tem um livro chamado Diálogo com as Sombras, onde ele se dirige para quem quer um dia trabalhar nas reuniões mediúnicas, conversar com os espíritos, dá muitas orientações, e na última página do livro, sem dar spoiler, ele diz assim: neste livro, você aprendeu muitas técnicas, muitas formas, mas eu posso resumir todas numa palavra: amor. 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 Porque é isso que os espíritos que chegam numa mesa, é o que eles necessitam, né? Muitos estão perdidos, muitos não sabem o que aconteceu, não têm o conhecimento, alguns sim trazem mágoas, ressentimentos, até raiva. E todos eles, o que eles mais necessitam é amor. Eu lembro de uma mesa também mediúnica que me impactou muito. Eu também trabalhava na época mais na parte de sustentação e um pouco da doutrinação, que era um espírito tão antigo que Cristo não tinha nascido. Uau, e nunca mais tinha reencarnado? Não. Nossa. Então, a gente falando de Cristo, Nossa. ele tipo, quem é? Né? Porque ele ainda nem tinha vindo ao planeta. Então, a gente percebe assim que são tantas histórias. Eu falo que quem frequenta uma mesa mediúnica, é lógico que a gente ajuda muitos irmãos. Mas, acima de tudo, a gente se ajuda o tempo todo. Porque é cada lição que a gente aprende com cada espírito que lá aparece, não importa se mais perfeito ou mais imperfeito, né, mais evoluído ou menos evoluído, todos têm e trazem essa mensagem e essa carência realmente do amor. Então, nos fortalece no sentido de saber que é o que Cristo também já dizia, né? Que o amor é a única coisa que salva, né? É o primeiro e único mandamento. Você cumprindo esse, você está cumprindo todos, e é o mais difícil. E né? aproveitando essa linha, todos nós temos esse amor. Isso é muito importante. Porque às vezes, a gente está falando de reunião mediúnica, mas pode ser o dia a dia.
Às vezes a gente pensa muito em caridade pensando em pessoas que estão precisando, mas às vezes é a pessoa dentro de casa, às vezes é o nosso chefe milionário que precisa de caridade, de amor. E todos nós temos amor para dar, mesmo as pessoas que acham que não. A gente até tinha conversado sobre isso, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Todos nós temos luz. E às vezes a gente tem medo da nossa luz. A gente acha que tem medo das trevas, a gente tem medo da luz. Sim. A gente tem medo desse poder. Querendo ou não, a luz chama atenção. Só que não luz no sentido de brilhar de vaidade. Uhum. É aquela luz que Jesus falou, que é esse amor. Tenha certeza que se alguém um dia vier pedindo um conselho desesperado, você pode abrir a boca, que você vai ser inspirado. Às vezes, eu conheço, você também com certeza conhece, pessoas que têm, às vezes, uma timidez. Ai, Carla, eu queria ajudar mais pessoas, mas eu não tenho nada para falar. Não tenho nada para oferecer. Não tenho nada para... Quem sou eu? Ai, cuida. Ah, mas eu tenho defeito. Todos nós temos. Todos. Eu costumo falar que o palestrante é o primeiro que ouve. Às vezes eu dou uma palestra e é o primeiro que está ouvindo. Nossa, eu ouvi o que eu falei. Todos nós temos algo. Por exemplo, imagina que chega alguém para você no serviço falando que quer se matar. Abortar, ou pensando em fazer alguma coisa. Fala, chama essa pessoa, conversa. Você acha que não tem condições? Leva ela no centro, dependendo da situação, para ela buscar um profissional que seja... Sim, na área de saúde. Na área da saúde. Ou seja um psiquiatra, um psicólogo, um médico, dependendo da situação. Ou se ela tem a religião dela, fala para ela conversar com alguém na religião dela. Mas se for possível, naquele primeiro momento, fala alguma coisa. Você que está aí, não tenha dúvidas. O quanto somos inspirados. E quantas vezes, Carla, que o plano espiritual... Ele coloca pessoas na nossa vida que a gente praticamente tropeça nelas, pessoas que a gente nunca imaginou, né? E se a gente for pensar, né, e cada um aqui pensar nos momentos mais difíceis da sua vida, né? Quem apareceu lá? Sempre alguém apareceu. Às vezes é uma pessoa que você nem imagina, às vezes realmente é um parente de longe, às vezes é uma tia que te liga, que fazia tempo que não te telefonava. Do nada. Do nada. Então, assim... A espiritualidade, né, e Jesus como nosso mestre maior e governador, ele nos ampara o tempo todo. E é isso que você falou, e eu acho que é importante a gente lembrar que todos nós temos luz. Todos nós temos luz. E que a gente não tenha medo realmente de brilhar no sentido do amor. Né? Eu tenho uma luz que eu posso emanar, que é uma luz amorosa. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Mas, Bruno, agora pensando nisso... A gente já começando a entrar nesse assunto da luz que existe dentro de cada um de nós, o que você acha, assim, quais seriam... Eu sei que não existe um caminho certo, cada um tem o seu, mas como a gente faz para florescer essa luz? Para essa luz, ela realmente conseguir aparecer? O que a gente pode fazer para ajudar os outros, e a nós mesmos também, mas fazendo com que os outros também brilhem? Que pergunta legal. Acho que a primeira coisa é reconhecer que nós somos luz. E quem disse isso é Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. A cidade foi criada em cima de uma montanha, você vai ver. Ele fala das obras. Não vai esconder a candeia embaixo do alqueire. Ele coloca no alto para iluminar o ambiente. O que a gente tem feito é esconder a nossa luz. Eu não. E cada um tem uma habilidade. Pode ser que você não vai falar, não vai pregar. Você pode cozinhar, você pode costurar, você pode abraçar alguém, você pode olhar com carinho. Então, Carla, a gente fala muito dos nossos defeitos. Você tem que falar. A gente fala muito na doutrina, lutar contra orgulho, egoísmo. É importantíssimo. Mas cá entre nós, a gente conhece... Tem gente que não, mas a maioria de nós a gente conhece. Sim. Às vezes a gente fala, não, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso. Só que está na hora da gente perceber que também temos luz. E não é esperar não ter mais sombras para ter luz. Pelo contrário, é o equilíbrio que acontece enquanto você está se movimentando. É o equilíbrio da bicicleta. É a vida. Então, você que está aí, Jesus diz que você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Você tem luz. Não quero saber os seus defeitos, todos nós o temos. Você vai buscar melhorar, mas você já pode sorrir, auxiliar. Então, a primeira coisa que eu sugeriria, Carla, é você se deparar com essa verdade. Você é luz. Você é luz. A maioria de nós está assim, ó, tem tudo. Não. Bruno, eu acho que eu até entendo um pouco as pessoas
Porque hoje o mundo ele tá tão realmente agressivo que as pessoas têm medo até de se mostrar, né? Mas a gente não pode ter esse medo de mostrar o que realmente nós somos, né? Então as pessoas acabam se escondendo, querendo ficar neutras, Ixi, querendo ficar assim, meio transparente, sem aparecer. E, na verdade, o mundo está precisando de pessoas que mostrem a sua luz. nossa. E a gente não pode entrar nesse caminho porque senão a gente acaba adoecendo. Porque, como você disse, vós sois luz. Então, cada vez que você não é luz, você está indo contra o que você é. E aí você adoece. Você Cara, vai para outro caminho. parece até que a gente combinou isso tudo. É. Sem dúvida, a gente adoece. É. Psicossomático. Que legal. O que você falou, a questão do neutro. Será que você que está aí, será que nós somos bons, que tentamos ser bons, maus, ou o caminho do meio que é o pior deles? É a pior, o neutro. O evangelho fala desses espíritos neutros. Teve uma vez que eu fiz uma palestra falando sobre esse assunto, e no final veio um cara muito bacana, um advogado, conversar comigo, parabenizou pela palestra e falou assim: Bruno, eu tô saindo da palestra percebendo que eu sou muito bom em não fazer o mal. É. Eu tenho 2 filhas, eu ensino, mas está faltando fazer o bem. Obrigado. E eu falei, obrigado pela doutrina. Porque tem um capítulo que fala sobre isso, Que fala exatamente, sobre isso. né? E a maioria das pessoas acha que não fazendo o mal, Exato. elas já são boas. Imagina. Mas tem um caminhar do não fazer o mal até você fazer o bem. Então, acho que a maioria da população mundial, ela está nesse caminho. Tá nesse caminho. Ela está nesse limbo que Exato. não sabe qual pezinho coloca aonde, né? Vocês ouviram isso, pessoal? Vocês ouviram isso? Pensa, há pessoas ainda que buscam fazer o mal? Sim. Mas elas também já são a minoria, isso que é Sim. bacana. São a minoria. É. Há aquelas que já estão no caminho do bem, com certeza, aquelas pessoas. Mas a grande maioria são essas pessoas que estão ainda no polo neutro. Não fede, não cheira. No Apocalipse fala, seja quente ou seja frio, não seja morno. Martin Luther King tem aquela frase dele incrível, que me incomoda. Não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec fala assim, lembrar mais ou menos. Ele pergunta para os espíritos superiores, por que na Terra o mal ainda se sobrepõe perante o bem? E a resposta é uma das mais incríveis. Eles dão um tapa com luva de pelica. Por culpa dos bons. Os maus são audaciosos e intrigantes. Os bons são tímidos. Quando eles quiserem, eles vão prevalecer. Que resposta incrível. O mal impera ainda por culpa dos bons. Aqueles que se dizem bons, que querem ser bons. Imagina, eu li recentemente de novo essa pergunta. Os maus são audaciosos e intrigantes. E eu tinha recebido um golpe por celular que eu quase caí. E eu fiquei pensando, gente, como essa pessoa foi inteligente. Ele fingiu que era o banco. Que inteligência. Quando usar pro bem. Quando usar pro bem. Intrigante, audacioso. Às vezes a pessoa engana. E quantos bons que são tímidos. E o tímido na pior... E não exerce essa bondade. Não exerce. Quer dizer, ele sente essa bondade... Ele sente muitas vezes essa vontade, mas não consegue dar o primeiro passo. Então eu acho, Bruno, que a gente poderia agora tentar nessa conversa aprofundar como é dar esse primeiro passo. Porque você dando o primeiro passo, você vê que você é capaz. Aí você dá o segundo, dá o terceiro. Mas antes de dar o primeiro, você não tem certeza se você é capaz ou não. Então, o convite é tentar. É tentar você mostrar que você é uma pessoa boa nas suas amizades, nas suas relações próximas, com seus familiares, com o próximo, no seu trabalho, né? Não é só ser uma pessoa íntegra, com ética. Porque hoje, inclusive, a sociedade já te cobra essa ética em muitos ambientes. Então, se você está trabalhando hoje numa empresa, tem todas aquelas regras de compliance, disso, daquilo, os protocolos. Quer dizer, mesmo que você, entre aspas, quisesse, você não pode sair da linha. Mas não é essa a questão que a gente está abordando aqui. É como que a gente dá esse primeiro passo? Como que a gente pode convidar essas pessoas para darem o primeiro passo? Como que é vencer
essa preguiça de sair da inércia e se colocar em movimento. Nossa, que legal. Quando eu era criança, teve uma novela que passou na TV, não vou lembrar o nome. Eu acho que é Hilda Furacão, mas eu estava com a minha avó na sala e... Você lembra dessa novela? Eu era criança. É uma cena que me chamou a atenção, seja qual for a novela, quem estiver assistindo talvez sabe, mas tinha uma mulher bonita na cidade e tinham várias religiosas que ficaram com ciúmes dessa mulher que acabou de chegar. E as religiosas, preocupadas porque chegou uma mocinha bonita, deram um presente para ela. Ela abriu o presente, era esterco, estrume, cocô. Daí mostrou na novela. Dias depois, nunca esqueci a cena. Ela devolveu o presente para a chefe das mulheres lá religiosas, que olhou ela com muito cuidado. Será? E tinha um bilhete. Ela abriu e não era estrume. Era uma flor com um botãozinho. E a mulher deu: muito obrigado pelo presente. Usei para plantar esse botão de flores. Afinal, cada um dá o que tem. O que nós temos dado para as pessoas? Eu acho que pode ser uma pergunta para a gente começar a direcionar. O que eu tenho dado para as pessoas? O que dessa luz que eu tenho dado? Talvez nada. Mas algo que eu tenho dado. O que eu tenho dado? Eu tenho dado irritação. Nós temos o que somos, o que fazemos. Tem pessoas, Carla, que elas usam a seguinte frase: eu trato os outros do jeito que os outros me tratam. Ah, não levo. Se o fulano me trata mal, eu trato mal. Se o fulano me trata bem... Gente, é a pior coisa que você pode fazer. Sim, porque você se está igualando, né? Igualando, nivelando a sua vida perante o outro. Isso é uma prisão. Você que acha que está abalando... Não, eu trato o outro do jeito que o outro me trata. É a pior frase que você pode repetir. Eu vou estabelecer uma vida que eu quero. Você vai oferecer aquilo que tem dentro de você. É dentro de mim. E não o que o outro está te convocando a que você ofereça, se aquilo é contra. Porque eu acho que isso, e é o que as pessoas estão demorando para entender, né, Bruno? Isso é o que está, de fato, fazendo elas adoecerem. Elas serem o que elas não são. E se a gente volta para a questão da luz divina, que todos nós somos, quanto mais a gente se distancia dessa luz... mais doente a gente fica, porque essa é a nossa essência, não tem como a gente fugir, nos não faz tem. Bem. Aliás, eu não sei da sua parte, acho que é a mesma coisa, mas da minha, não tem nada mais prazeroso do que fazer o bem. Sim. Não é verdade? Você me contou que seu dia ontem foi agitadíssimo, um trabalho voluntário. A gente pode chegar cansado no dia. Mas feliz. Diferente. E aí tem outros prazeres na vida, outras coisas. Sei lá, uma festa tal, vamos ter festa com pessoas queridas. Mas não é aquela coisa plena. Porque o que você falou, a gente se conecta com o divino, alimenta a alma. Então, faça essa pergunta. Se precisar, pausa. O que eu tenho feito com a minha luz? Eu acho que essa é uma primeira pergunta. Quando eu fiz essa palestra, teve também uma pessoa que mandou mensagem para mim dias depois e falou assim: Bruno, eu sou funcionária pública. Eu trato os outros mal mesmo. Eu sou impaciente, que eu sou uma repartição pública, mas a sua palestra mexeu comigo. Na hora eu fiquei brava, fiquei com raiva, não concordei. Só que eu tô te mandando mensagem só para contar que hoje eu consegui tratar algumas pessoas melhor. Eu achei tão bonitinha a mensagem dela. E eu fiquei imaginando ela ali, funcionária pública, não que funcionário faça isso, enfim, ela me contou palavras dela. E eu fiquei imaginando, eu não vi, mas às vezes ela tem paciência para tratar os outros. Às vezes é mal atendido. Exato. Toma, não sei o quê. Ela falou: Bruno, porque na palestra eu falei assim, não é fácil na igreja, no centro espírita, com pessoas queridas fazer o bem. Mas o momento que a gente mais precisa é com aquela pessoa que vai nos tirar a paciência, é com aquela situação difícil. Eu falei: no trabalho, será que nós temos dado nossa luz? Será que a gente tem sido amável, maleável, sociável? Será que a gente sorri para as pessoas? Sim. E escuta, né? Eu acho que hoje também está faltando muita escuta entre as pessoas, uma escuta sincera, aquela escuta plena, que eu tô aqui sentado, eu tô te ouvindo. Eu não tô aqui sentado mexendo no celular, sentado preocupando em outras coisas. Eu acho que tá faltando realmente essa escuta também entre as pessoas. Porque é só nessa escuta que você vai entender o que o outro está precisando. Se o outro está te pedindo ajuda ou não. Nesse olhar, nessa troca. Eu lembro de um fato, assim, de um vídeo que passou essa semana, que está passando em vários canais, inclusive das redes sociais, sobre os 8 minutos. Você já viu esse vídeo? É um
não sei se é um pesquisador americano, um psicólogo, eu não sei exatamente o que ele é, mas ele fala em inglês. E aí ele fala que as pessoas precisam de 8 minutos. Elas precisam só de 8 minutos para ajudar alguém. Uau, que legal. Então, aí ele comprovava isso, falava, e aí o que ele falou assim, ele contou uma história dele com uma amiga, que a amiga falou, preciso falar com você, preciso não sei o quê. Ele falou, tá bom, daqui a pouco eu te ligo. Passou um dia, passou 2, passou 3, e ela estava passando por uma situação muito difícil. E para quem está passando uma situação muito difícil, esperar 3 dias é muito. E aí depois, quando ele retorna para ela, aí ela fala, olha, agora, né, tipo, já tentei resolver. Aí ele falou, mas você não me falou que era urgente? Aí eles combinaram que cada vez que ela mandasse, falasse, eu preciso de 8 minutos, Que legal. é porque realmente eu estou precisando da sua ajuda. Que legal. Então, assim, é uma dica que a gente pode estabelecer com pessoas próximas. Quando eu receber a mensagem, eu preciso de 8 minutos, é porque alguém está precisando te escutar, né? Então, Que legal. Então, não tem nenhuma reunião. Ele até falava assim, você pode interromper uma reunião por 8 minutos. Você pode interromper algo que você está fazendo, praticando um exercício, ou lendo um livro, ou fazendo qualquer coisa na sua casa. Você pode interromper por 8 minutos. O que são 8 minutos na vida? E isso mexeu muito comigo, porque eu acho que a correria do dia a dia hoje, todas essas distrações, e que nós sabemos que elas estão cada vez mais fartas justamente com um propósito maior, todas essas distrações fazem com que a gente não se atente a esses 8 minutos. Quer ligar para alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, perguntar como que tá, ligar no dia seguinte, ligar no outro de novo, sabe? Não são coisas tão impossíveis, simples, né, simples. Bruno? Ainda mais com a tecnologia de hoje. Então você tem um telefonema fácil, uma mensagem. Mas Então, a maioria de nós, alguém tá ligando, tem gente que liga hoje em dia, eu não vou atender não, depois eu não vai vejo. atender E às vezes é esse momento que a pessoa dos 8 precisa. minutos. E aí, eu não vi o vídeo, mas eu sei que quantas pessoas que estão prestes a fazer uma besteira, você olha, ela tá bem. É, Porque às vezes a gente vê alguém, o Bruno tá mal, ele tá... Só que às vezes a pessoa não demonstra as não situações. demonstra. E também ter essa habilidade. Só que, Carla, você falando isso me trouxe uma outra coisa, o lado oposto. Pode ser que quem esteja assistindo tá naquele momento que ele tá precisando de ajuda, nem conseguindo ajudar. Então, é muito importante a gente ter essa humildade também de pedir ajuda. Para quem está disposto a ajudar, aprender a ler nas entrelinhas, ler o olhar e tentar se oferecer. No centro espírita, gente, faz tempo que a Carla não vem, faz 3 semanas, faz 4. Deixa eu ver como ela tá. Às vezes não acontece, ou em qualquer lugar. Só que quando tem momentos que a gente precisa parar, fazer o tratamento. Tá precisando de ajuda? Fala para alguém, conversa com alguém. Se tiver esse código, pede os 8 minutos. Se não tiver, arruma alguém. Porque há uma questão que às vezes a gente tem orgulho, né, Carla? De falar, Carla, eu não tô bem, eu tô precisando de ajuda. Nossa, hoje eu tô mal. Um vídeo que eu vi essa semana foi do Padre Fábio de Mello. Não sei se você viu. Ele teve alguns vídeos que ele postou dizendo que ele tá muito mal. E a gente geralmente não usa as redes para falar que não tá bem. Ontem eu vi um poema que ele escreveu e a arte ajuda a gente a cicatrizar. Sim. Falando sobre essa questão, que ele tem depressão, tá sofrendo, tá medicado, tá orando, mas ele tá num momento difícil. Tá buscando ajuda. Mas quantos que não buscam ajuda? E principalmente por essa questão da criticidade. Porque muitas pessoas falam, isso é falta de Deus, isso é falta de fé. Isso é verdade. E foi até a leitura do Evangelho dessa segunda-feira, a gente conversou sobre isso. A gente falar para alguém que está se sentindo depressivo, que ainda não tem Deus no seu coração, ou que não tem fé, é uma maldade muito grande, é uma Muito falta grande. de responsabilidade muito grande. E a gente pensando que um padre como ele, com alta visibilidade nas mídias, social, ele se reconhecer enquanto doente, estou precisando de ajuda, imagina para ele se colocar nessa situação. Então, o ato de coragem que ele teve que ter para falar como que um padre entra em depressão. Entra. Somos espíritos imperfeitos, não é porque é padre, não é porque é o Papa, não é porque sou eu, não é porque é você, não é porque é o outro. Entra, pode e o exemplo entrar. que ele está dando. E o exemplo que ele está dando. Cuide da saúde. Exato. Cuide da sua luz. Cuide da sua luz.
Porque nós somos seres integrais. Isso foi muito bacana, essa visão. Você falou a questão da falta de Deus. Eu sou psicólogo. Teve uma pessoa que uma vez escreveu assim: eu não preciso de psicólogo porque eu tenho Deus no coração. E ali, com muito carinho, eu comentei: mas se você quebrar a perna, você não vai no médico porque você tem Deus no coração? Eu não duvido que Deus pode curar a perna da pessoa. Mas se tiver alguém da sua família tendo um infarto agora, você não vai levar no médico? O psicólogo é a pessoa preparada que vai ajudar a trabalhar as emoções, os pensamentos, etc. Nós temos um corpo físico que pode ser que sim precise de remédio para alguma situação, ou para se alimentar melhor, ou praticar os exercícios. Nós temos ali hormônios, temos um corpo físico, temos todo o lado espiritual, temos a questão emocional e temos a parte intelectual. Somos um ser integral. Isso tudo está misturado. E ao mesmo tempo são coisas diferentes. Por exemplo, a depressão tem várias causas. Sim. E vários tipos de depressão. Mas vamos imaginar que seja a deficiência de alguma... De algo na pessoa, de algo químico. Ou até alguma vitamina. Vitamina. Entrada na menopausa. Exato. Pode causar. Pode ser que alguém que não se alimenta bem, não pratica atividades, e o remédio que o psiquiatra vai passar para ela vai ajudar pontualmente. E aí uma melhora de vida, se exercitando, se alimentando melhor, vai equilibrar aquilo. Pode ser que seja algo emocional. O físico tá ótimo, só que a pessoa tá em luto. Ou teve uma perda, um trauma emocional. Pode ser que a motivação seja intelectual, a pessoa está totalmente... não, que a vida não faz sentido. Perdida na vida, né? Acabado. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser que a pessoa esteja depressiva. E aí os exames mostram que a saúde está boa, ela não teve um... Eu não sei por quê. Pode ser uma obsessão. Agora, o ideal é cuidar dos 4. Vai na sua religião, se for espírita, busca o tratamento, busca o auxílio. É de outra religião, busca ali a sua religião. Cuida do lado espiritual, mas cuida também do emocional de todas as formas que você puder. Cultivando momentos com pessoas queridas, sabe? Estando em grupo, dando risada. Cuida das emoções. Se puder, faça terapia sim. Vai passear, vai viajar. Cuida desse lado. Intelectual vai estudar, vai ampliar a mente, vai aprender a ver coisas diferentes. E o físico, enfim, que a gente ouve falar tanto. Somos seres integrais. Um interfere no outro. E não é só, eu tô tomando passo no centro espírita, então tá tudo certo. É importante, mas não é só isso. Sim, e mesmo porque nas orientações e nos livros do Kardec e outros livros que a gente lê, todos eles são muito claros quanto a isso. Né? Foi permitido o avanço da ciência. Se foi permitido o avanço da ciência para que os médicos descubram, os cientistas, os pesquisadores, medicamentos que nos auxiliam a ter uma saúde melhor, então por que não usar da ciência? E é exatamente o que você falou, foi muito claro. Quer dizer, é importante a gente cuidar da nossa parte espiritual, é importante muitas vezes você ser agregado a alguma religião que te faça sentido, porque não adianta também você estar lá e não estar, né? Então você fazer parte de algo que te faça sentido. Mas é importante a gente cuidar realmente de todas essas esferas, né? Como você mesmo aqui trouxe para isso. E a gente ainda tocando um pouquinho mais nesse assunto, porque hoje nós sabemos que a grande doença da humanidade hoje em dia, grandes questões de saúde pública é no campo emocional e mental. Então a gente vê que a humanidade está adoecida nesse sentido. E a gente pensando numa visão mais macro, como se a gente desse um zoomzinho assim, sabe? Um zoom. Que não é só no Brasil, são em todas as culturas que isso tem acontecido, esses dados a própria ONU, a OMS tem mostrado, né? Onde eu quero chegar com esse pensamento é que nós sabemos que toda a humanidade, quando deu um salto quantitativo na história da humanidade, voltando lá para trás, normalmente ela estava nesse limbo necessário, tipo trazer toda a sujeira da casa para deixar à mostra, para ir olhar para aquilo e falar, não quero mais isso, e aí a humanidade deu saltos. Você acredita que a gente está começando a entrar nesse momento, não exatamente agora, mas já há um tempinho, nesse limbo necessário para que tudo venha à luz, para que as pessoas de fato possam decidir se elas vão ficar no
mal, no neutro, ou vão arregaçar a manga e ir para o bem? Interessante. A evolução é imprescindível, ela vai acontecer. Mesmo para quem não quiser agora, uma hora vai acontecer, nem que não seja aqui. A gente tem muitos indícios que sim, né, Carla? Sim, acredito. Estamos passando um momento de transição. Você deu o ótimo exemplo, realmente remexendo tudo. O mundo está doente, o mundo está estertorando. E parece que está tudo pior, mas talvez aquele pior que daqui a pouco melhora. Antes de amanhecer é o momento mais escuro da madrugada, antes de anoitecer. Não sei se a gente está na meia-noite, 1 da manhã, 2, 3 da manhã. Mas sim, como você falou, no mundo todo. Só que ao mesmo tempo, não é só esperar, deixa eu esperar esse momento acabar. Pelo contrário, qual que é a minha missão nesse momento? Sim. E às vezes a sua missão é na sua casa, com a sua família, às vezes com seus alunos, colegas de trabalho, familiares. O que eu posso contribuir com esse momento? E tem a questão interna, porque a questão externa é interna. Há o reino dos céus dentro de nós, mas há um reino que tem que ser instalado na terra. Não adianta a gente fechar os olhos. Quando a gente aprende que todo mundo passa pelo que tem que passar, não é porque a gente não vai contribuir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec até fez uma pergunta muito boa. Eu tenho certeza que ele não tinha essa dúvida, só que ele fazia perguntas que ele sabia que alguém podia ter. Ele pergunta assim para São Luís. Sabendo que a gente só passa pelo que tem que passar, se eu encontrar alguém que machucou a perna, então é melhor eu não auxiliar? E aí o São Luís, com muita sabedoria, fala, mas quem garante que não era para ele estar passando até o dia que ele te encontrasse? Ao invés de você não sabe o que Deus preparou. E aí ele fala para nós, ao invés de você se perguntar, mas ele está passando é porque tem que passar. Está passando fome? Eu não vou ajudar. Por que você não se pergunte, que meios eu tenho de auxiliar essa pessoa? Então, que meios que eu tenho de auxiliar a humanidade nesse momento? E acredito que de tudo isso, estando mais presente, acho que é a grande lição nossa, Sim. levando isso para as pessoas, cada vez mais distrações, não adianta esperar passar. O que eu vou fazer? Essa transformação vai acontecer. Tem um livro da Joana de Ângeles, recente, alguns anos atrás, chamado Ilumina-te, psicografado pelo Divaldo, Joana de Ângeles, e no primeiro capítulo chama Desertos. E ela fala, Moisés foi para o deserto, ficou tantos anos. Jesus, em alguns momentos, ia jejuar no deserto. Comece a buscar o deserto. Mas não precisa ir para Atacama. Deserto que ela fala é você estar com você mesmo. Hoje, cada vez mais, temos literatura sobre isso, tem mindfulness, a presença. Sim, a quietude interna. A quietude. Né? Só que as grandes sabedorias antigas já falavam disso. Então, o que a Joana vai dizer, o que a doutrina fala, que Jesus... A gente pode e deve buscar mais momentos de silêncio para a gente se reconectar, esses desertos. Quantos de nós, talvez a grande maioria, que vamos dormir depois de ver alguma coisa na TV, um filme, olha com o telefone e vai sonhar. Agora imagina se a gente separa 10, 20 minutos, desliga o celular, coloca longe, vai orar, vai refletir, vai meditar. Tem gente que fala, Bruno, aí eu começo a ficar com sono. Então faz a oração em pé. Eu falo, é ótimo que dorme. Faz a oração em pé então, termina. Para de desculpa. Porque esse momento, e outra coisa que eu li até hoje, a importância, a maioria de nós também acorda e já vai para as telas. A importância de não fazer isso. Acordou, está escondente, às vezes vendo um problema, vendo uma situação. Já quer saber o WhatsApp, quem mandou mensagem, Exato. Quem mandou e-mail. Fica com você, que seja 10, 20, 30 minutos. Faz as suas coisas com você. Esteja presente, faz a sua prece. Mas o mundo... E o seu mundo? Aí a gente volta até para aqueles 8 minutos, né? Que tal a gente também se dar esses 8 minutos? Né, Bruno? Que o que você falou é fato. A gente fica tão ligado. E aí eu volto para aquela conversa, para o início da nossa conversa, que você falou que os espíritos, eu não vou fazer você quebrar a perna, não vou fazer nada disso, mas ele vai nos encher de distração. Olha só. E o que é isso, se não mais um monte de distração? Que está fazendo com que a gente... E eu me vejo muitas vezes aqui. Eu também. Né? Porque já, tipo, aí jantei, aí já fiz o que eu tinha que fazer, já me organizei, às vezes tá tarde, não quero começar a assistir um filme, mas aí você fica lá no celular. Então, quando você podia, às vezes, estar fazendo coisas positivas para você. E isso da oração, a oração conecta tanto quando ela vem do fundo da alma, né? Então, é isso que nem você fez a oração no começo, é deixar as palavras virem. É sentar na beira da tua cama e ficar lá, né, em pensamento.
deixar vir nesse momento de oração que a espiritualidade vai te ajudar, ela vai te orientar, ela vai fazer com que você tenha um bom sono à noite, se você realmente conseguir se desligar. E quando eu ponho a mão aqui no celular, isso representa o mundo lá fora, né? Isso aqui é um mundo lá fora. É um portal. É um portal. Então, deixa eu me desconectar aí das pessoas para que realmente eu consiga. Ô, Carla, semana passada, era quase meia-noite, eu tô tentando dormir mais cedo, mas esse dia a gente não conseguiu, eu e minha esposa. Ia dar meia-noite, eu fui olhar o meu telefone, já não era para estar olhando, e eu vi que tinha um problema ali do trabalho. E algo que não foi eu que fiz, era um anúncio errado e tá gastando meu dinheiro errado. Mas dá para resolver isso meia-noite? Não era eu, não dava. Eu fiquei, primeiro que no celular não resolvi, eu já fiquei bravo. Perdi a paciência, meia-noite. Minha esposa já estava indo deitar, eu peguei meu computador, em pé mesmo, já abri em cima da pia da cozinha, vi que tava o erro, comecei a ficar bravo. Daí as minhas cachorrinhas que eu amo foi chegar perto, não vem aqui perto. E eu pensando, minha esposa não vem aqui agora, porque eu tô bravo. Eu pensando, não falei nada pra ela. Por quê, né? E aí eu comecei a perceber como eu estava bravo, como que já tinha afetado tudo, provavelmente eu ia dormir muito mal. Deu, gente, eu vou conseguir resolver isso? Não. Eu fui resolver 14 horas do dia seguinte. Fechei o computador. Só que se eu deitasse assim também não ia adiantar nada. Nós já tínhamos feito a prece, a gente tem feito prece os dois. Já tinha ido a prece, já tinha ido embora. Beleza, deixei eu fazer a minha prece. Fui pra sala, acho que eu peguei uns 2 livros para escolher um dos dois, abri numa lição que eu não lembro agora, mas é claro que é aquela lição que fala com a gente. Sim, sim. E aí eu fiz uma prece, mas foi tão deliciosa, Carla, daquelas... Que esvaziou, né? Mas foi tão deliciosa, porque quando a gente tá bravo, a gente não quer fazer prece. Quando a gente mais precisa, a gente não quer fazer prece. Quando a gente tá pensando em pegar aquele dinheiro da empresa, sair com a pessoa errada, a gente não quer fazer prece. Que bom. Carla, quando eu terminei a prece, que durou ali alguns minutos, eu tava tão bem, mas assim, assustadoramente bem. Muito mais do que acontece normalmente. Daí eu fui pro quarto com uma cara, acho que de paz, e minha esposa, amor, você tá bem? Eu falei, faz tempo que eu não tô tão bem. Falando baixinho. Agora eu tô. E eu dormi tão bem. Exato, agora eu tô. Olha a questão. Agora se ela eu tô. ia lá falar comigo alguns instantes, podia ter tido uma briga por uma incapacidade emocional. A prece, mas assim, é incrível. E eu gostaria até de trazer uma questão, da questão do que a neurociência tem trazido hoje pra gente, né? Então, isso que você falou da irritação, da raiva, né? Automaticamente o seu cérebro já liberou hormônios aí para você, um cortisol altíssimo, e que é gerador de um estresse. Pupila se dilatou, o coração acelerou, Então, imagina. você já gerou aquele estresse desnecessário, né? Então, quando a gente vai tomando consciência dos nossos desnecessários, a gente vai conseguindo organizar melhor a nossa vida. E a prece, ao contrário, ela libera outro hormônio. E quando eu falo prece, é meditação, é mindfulness, que é o hormônio que te traz essa sensação de relaxamento e prazer. Então, numa mesma meia hora, você viveu esses dois lados. E aí isso mostra como nós temos poder decisório sobre as nossas vidas. Quando o Espiritismo traz que nós temos aí o livre-arbítrio, a livre escolha, ela não é só para as grandes decisões também, mas ela é para as pequenas decisões do dia a dia. Como que eu me administro? Na verdade, é isso, né? Então, que nem você falou, não ia dar para resolver. Mas a gente fica, e o nosso cérebro fica, e aí vai gerando mais cortisol, e aí depois a gente não entende porque que a gente está com pressão alta, porque a gente está com os níveis do sangue tudo atrapalhado, muitas pessoas desenvolvendo questões cardíacas, diabetes. Então, tudo isso eu falo que são as pequenas gotinhas de veneno tóxico que a gente vai lançando na gente mesmo. Então, olha que falta de inteligência da nossa Falta parte. de inteligência. Então, independente, aqui a gente não está discutindo só a religião, a gente está discutindo só o espiritismo. A gente está, eu acho que trazendo nessa conversa, quando a gente fala que todos nós somos luz, é que de que forma também você está cuidando dessa luz. E eu acho que isso que é super importante, as pessoas começarem a se dar conta e começar a colocar isso como meta. E se você coloca isso como meta, o seu cérebro vai entender que isso é importante. Se eu começo a tomar água todo dia, o meu cérebro começa a entender que isso daqui é importante. Se eu lembro de tomar água uma vez por dia, ele só vai me dar o alarme quando ele realmente já estiver desidratando. Mas se não, o meu cérebro não vai entender. Aquele caminho não vai estar fortalecido.
Então, que caminhos na tua cabeça você quer que fortaleça? Quer ver um exemplo? E aí, pensando nisso, numa coisa muito física mesmo, né? É, muito física. Um aparelho mental Não, nosso. achei muito legal você trazer neurociências, porque, vou dar um exemplo, você falou de escolhas, é muito legal. Imagina que você descobriu que tem alguém falando mal de você. Você vai escolher achar ruim ou não. Você vai escolher atrás ou não. Essas pequenas irritações, quanta energia que a gente gasta. Que gasta e à toa. Ah, mas porque o fulano olhou feio pra mim. E daí? É o que ele oferece, né? É o que Lembrando ele oferece. Às vezes da não é um dia novelinha. bom que ele tá, não sei. Mas o que a Carla falou é muito incrível, porque ela falou até a parte técnica, fisiológica, mas pensando nas coisas pequenas, no dia a dia, ó, faz 2 horas que eu mandei mensagem, a pessoa não tá o tracinho azul, não me respondeu ainda. Meu, o que você escolhe? Manda outra mensagem. Eu não, deixa que... Mas, gente, deixa eu ser humilde. E ninguém tá falando de você deixar elas te tratarem de qualquer jeito, não estamos falando disso. Estamos falando de como você se trata. Sim. O que se fossem as emoções, se fossem comestíveis, o que eu estou comendo? Os pensamentos, veneno ou não, ou saúde. E não é fácil, né, Carla? Mas é muito interessante. Não é fácil, não é fácil. E é algo assim que eu acho que quanto mais conhecimento você tem, e aí eu arremato agora com a fé raciocinada, quanto mais conhecimento você tem, mais estratégias, mais recursos você tem para poder tomar melhores decisões. Perfeito. Então, sim, é um convite para entender que nós somos espíritos encarnados, então nós estamos nesse aparato fisiológico aqui por um período de tempo, e se eu também não cuidar desse aparato fisiológico, meu espírito não vai ter nem como se desenvolver, nem como cumprir a sua função, cumprir a sua missão, cumprir a sua encarnação, porque eu não estou cuidando dele. Então a gente tem que lembrar, sim, que a gente tem o espírito, a gente tem que cuidar, assim como a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, e dentro desse nosso corpo físico tem todas essas emoções, você que é psicólogo sabe melhor do que eu, todas essas interligações aí que são possíveis. E a gente tem que cuidar. Quando a gente fala cuide da sua luz, é cuidar disso tudo. Tem uma frase de Jesus no Evangelho: se teu olho é luz, tudo ao redor, se o olho é bom, tudo ao redor é luz. Eu me impressiono às vezes lendo o Evangelho, como é atual. Como é atual. Não tem algo assim que foge muito. O próprio ama ao próximo como a si mesmo é tão simples. Sim. Na escrita. Faça ao outro o que queres que outro vos faça. Teve um momento que você perguntou, pediu uns passo a passo. Faz ao outro o que você gostaria, mas eu até queria dar uma resposta mais concreta e talvez um pouco diferente. Você já leu Joana de Ângeles? Algumas não... Alguma coisa eu já li dela. Recomendo. Não lembro qual o livro dela que eu li. Para quem nunca leu, os livros da Joana de Ângeles, O Espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Tem um livro maravilhoso, chamado Amor, Imbatível Amor. Olha o nome do livro. Eu não sei como ela consegue falar do amor de tantas formas diferentes. Ela tem vários livros chamados Amor. Amor, Imbatível Amor. Ao longo do livro, ela fala do amor de várias formas diferentes. E no final ela diz assim, depois de já ter falado do amor a Deus, falado do Eros, ela falou do amor em grego, enfim. Ela vai falar o seguinte no final do livro. Agora, para a gente refletir, quero dar uma sugestão. Nós sabemos a importância do amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas nesse instante, eu quero sugerir que a gente faça o processo ao contrário. E ela explica por quê. Deus, pra gente, ainda é algo muito abstrato. Sim. A gente tem essa dificuldade ainda de entender essa inteligência suprema. O próximo, estamos em contato. Só que nós somos aquele que estamos mais próximos. É o mais possível. Ainda mais alguém está sozinho. Não tem como eu... E ela falou o seguinte, foca em começar a se amar e se amar mesmo. Porque quando você está se amando, está se gostando, está se cuidando, está nutrindo esse amor, você tem um amor para dar ao próximo. E quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. João Evangelista vai dizer que o amor ao próximo é a ponte que nos leva a Deus. Então, olha que interessante. Porque não adianta eu querer amar o próximo se eu não me gosto. Se você não tem isso para oferecer dentro de você, é isso, a gente só oferece o que tá dentro da gente, né? A pessoa vai pegar assim uma então, sopa para doar, vai jogar. Então, como que você vai cultivar isso dentro de você? E eu acho que essa fala, ela é muito pontual. Que as pessoas hoje, primeiro que elas têm que entender o que é amar a si mesmo, que não é um egoísmo. Isso é uma versão doentia e equivocada do que é amar a si mesmo.
Aquele amor verdadeiro, genuíno, é aquele amor que realmente floresce e que não machuca ninguém. Então, é isso que a gente tem que pensar, que nos dias de hoje, as ofertas estão tão rasas, né, Bruno? E é difícil da gente conseguir resgatar tanto em nós quanto nas relações esse amor. Porque está tudo muito, de fato, raso. Aí, como você falou, as pessoas estão escondendo, todo mundo se escondendo. Todo mundo está com medo de demonstrar seus bons sentimentos e nisso, às vezes, é taxado como frágil, vulnerável. Nossa. Ah, você está fazendo isso e o mundo hoje... Não, mas a gente tem que fazer o que de fato a gente acredita, independente do que o mundo pense. Eu acho que é isso que a gente tem que aqui ir seguindo. Mas isso da Joana de Ângeles que você comentou, sempre tem que ser esse caminho inverso, né? E aí eu reforço, primeiro é realmente você descobrir o que é você se amar, para você conseguir ofertar para o próximo e para você tentar amar a Deus sob todo o seu entendimento, quer dizer, o que você entende dessa inteligência suprema. E quando a gente fala amar a Deus, não é uma persona. Deus nunca foi uma persona, né? A gente que, para a gente ter uma estrutura aí que visualize alguma coisa, a gente cria imagens para entender alguns conceitos. Mas a gente tem que entender que esse amar é amar a essa inteligência que rege o nosso universo. Então, é você também respeitar a natureza, você respeitar o universo da forma que ele se põe, os outros animais, as florestas, os outros povos. Então, isso que é o que significa realmente. Nossa, né? concordo totalmente. Porque a gente está ainda muito longe disso. A gente fica tentando achar que amar a Deus... E eu não tenho nada contra quem faz isso, mas é que eu acho que estão distantes, que é só simplesmente ajoelhar e rezar, e você se bater no peito que você é cristão, mas você mata. Então é a gente entender que não, o que é seguir os passos de Cristo. Ele matou alguém? Ele segregava as pessoas. Ele se desfez de alguém? Ele se achou melhor do que alguém? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente se diz cristão. Esses dias teve uma matéria dizendo que um traficante no Morro X, ali em São Paulo, proibiu as igrejas católicas, imagina qualquer outra coisa diferente, porque ele era evangélico, tiveram que fechar, os padres e tal. E terreiro, eles destruíram, acho que não tinha nada espírita ali. E eu fiquei pensando que baral, traficante evangélico proibindo... Que Jesus é esse? Que evangelho que é esse? Que diferença? Mas isso, claro, serve para os espíritos... Para qualquer religião. Para qualquer religião. É essa reflexão é incrível. Ano passado, eu vi uma palestra de um estudioso. Não vou nem lembrar o cara. Eu acho até que ele é ateu. Mas eu achei tão incrível, porque ele foi contando os progressos do estudo dele. E ele foi indo para uma dimensão que nem eu tinha pensado. Mas ele falou, em tal época eu estudava o ser humano, antropologia, depois eu estudei isso. E aí eu percebi a importância das florestas, não sei do que. E ele fez essa visão que você está falando, do todo. Daí ele falou uma frase, enquanto a gente só falar em direitos humanos, daqui a pouco não vai ter mais humano, porque a gente está destruindo as florestas. Quando ele falou aquilo, caramba! E é a primeira vez que eu ouvi alguém falando, temos que começar a falar dos direitos das florestas. Já falamos dos direitos dos animais, e dos direitos não sei mais o quê. E uma hora ele começou a falar de fungos, que eu já me perdi todo. Gente, esse cara mexeu com a minha cabeça. Que é isso? Estamos interligados. Interligados. A frase que eu mais gostei dele foi assim, quem disse que nós somos os seres mais especiais na Terra? Quem disse? Não somos. Nossa, do caramba! Fomos um dos últimos... né? Na escala evolutiva a aparecer aqui na Terra. Estamos aqui, exato. E sim, tem colegas de outras religiões que vão pensar diferentes. Enfim, lembro de um amigo meu falando assim, evangélico, mas podia ser outra religião. Porque Deus criou os animais pra gente comer mesmo, pra gente matar. Eu não sei, o seu Deus talvez. Porque a visão que a maioria tem é de um Deus antropomórfico. É o que você falou, a gente não sabe o que é Deus, só que a maioria... Personifica. E é muito estranho quando alguém fala assim, Carla, eu sei o que Deus quer pra você. Eu sei Deus. Gente, até quem acredita em Deus, temos que ter essa humildade. Será que sabemos? É porque acho que é um Deus mesmo personificado. A gente não sabe nada. Porque como Jesus personificou,
um espírito altamente evoluído, o mais evoluído, talvez, último mais evoluído que tenha encarnado na Terra, porque a gente não sabe anterior a ele, outros espíritos altamente evoluídos também encarnaram. É um espírito de luz que personificou, ele encarnou. Então, para nós, desde todos os nossos arquétipos mais anteriores, existe a imagem, né? Em todas as religiões, na verdade, em todas as culturas, todos os milênios do que a humanidade veio construindo, a gente tem essa visão de personificação de Deus. Mas tanto que a primeira pergunta do Kardec é o que é Deus e não quem é Deus. Então, quando fala o que é, você despersonifica para ser a inteligência suprema de todas as coisas, que a gente sabe que é o que rege esse universo. Então, para mim, eu pensar que falar que o universo está em constante expansão, que ele é infinito, não cabe na minha cabeça. Eu repito as palavras igual um papagaio, mas eu não consigo. Como que o universo está em constante expansão? Para onde? Como? Como que essas coisas, né, vão crescendo sem fim? Então, é realmente a gente entender que a gente está num estágio evolutivo ainda, não mais primitivo, mas quase, totalmente apegado à matéria ainda. A gente necessita da matéria, a gente necessita se alimentar, mas a gente sempre pensar nessa consciência mais ampla e maior, essa consciência universal, que eu acho que é essa consciência universal que vai... um dia, quando a gente chegar lá, entender, nossa, eles tinham religião naquela época. Olha... Os espantar, eles matavam animais para comer. Mas era o que eles faziam. Era o que eles faziam, assim como a gente fala, nossa, moravam em cavernas, pintavam paredes. Lutavam até a morte, os gladiadores. Lutavam até a morte. Então, eu acho que a gente tem que entender como parte de tudo isso e que nós estávamos lá lutando com os gladiadores e nós estávamos lá atrás também vivendo todo esse processo. E que um dia a gente vai ser esse espírito que também vai ter toda essa coleção aí de... Coleção? Pode falar assim? Interessante. Uma coleção de encarnações. Que é o que vão fazer aí a gente evoluir, né? Isso é muito prazeroso, saber que a gente tem sempre algo a mais a aprender, a descobrir quanto você ainda, quanto eu ainda, quanto nós ainda... temos a descobrir dentro de nós potenciais, quanta luz ainda sai. E quanto mais essa luz, a mente cada vez mais expandindo mais, ter a certeza que todos nós só conseguimos enxergar uma fração. Como é orgulhoso quem pensa assim, porque eu sei que as coisas funcionam. A gente não sabe nada. A gente tem certeza de nada. Porque o problema do Brasil é muita coisa. Só que a gente tem essas manias. E é humildade a gente saber assim, olha, eu vejo assim, a minha opinião é tal, só que eu tenho certeza que é um olhar, deve ter um monte de coisa que eu não sei. É humildade. E buscar ouvir outras pessoas, concordar ou discordar. Tudo bem. E a gente vai crescendo, dando passos firmes. Isso é muito bacana. E dando passos. E eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, se o ponto está aqui, quem está aqui está vendo uma coisa, quem está aqui está vendo outra. E todos eles estão certos, porque eles estão vendo o que está aparecendo lá. O meu ponto de vista é aqui, mas o seu ponto de vista é desse lado. Quem está certo? Não tem certo ou errado. Parece que é simples São o que você falou. São pontos de vistas diferentes e que formam um todo. Desculpa te interromper, mas eu acredito que de tudo que a gente falou até agora, isso é uma das coisas mais importantes que você trouxe agora. A gente falou que a grande maioria da humanidade está naquele limbo, naquele meio. E é um nível de consciência que tudo vê o certo e errado apenas. É uma limitação tão grande. Isso é muito comum na adolescência. Até adolescência. O adolescente que, certo e errado, eu posso, não posso, você é feio, eu sou bom, eu sou isso que... Só que temos muitos adultos que estamos nessa de é isso ou aquilo. E não é. Quando tem tantas opções... Carla, eu falo isso quando eu dou palestra às vezes, porque é legal tornar tangível essa ideia. Imagina ali, sei lá, 100 lugares na palestra. Qual é o lugar certo para sentar? Não tem. Não tem. Cada lugar vai trazer uma experiência diferente. Tem lugar que vai ouvir de um jeito, ver de um jeito. Nós temos algo para aprender na Terra, mas existem vários caminhos para chegar onde nós queremos também. Tem pessoas que às vezes vão atrasar, vão errar, tem outras que vão ali um pouquinho mais rápido.
E é angustiante, de novo, para muitas pessoas, essa história de que não tem certo e errado. É angustiante. Porque tudo que a grande maioria quer, me dá um líder para eu seguir. Me dá alguém para pensar por mim que eu não quero pensar. Seja qual for, é esse, aquele. Será que só tem essa e essa opção? Não tem um monte de opções? Como é importante isso? Pontos de vista. E eu vi o outro. Não preciso concordar. No livro Paulo Mas Estevão... respeitar você precisa. Respeitar. No livro Paulo Estevão, para quem nunca leu, leiam. Psicografado por Chico Xavier, autoria do Emmanuel, conta a vida do apóstolo Paulo. Paulo, que lutava, perseguia cristãos, se converteu. No final do livro, ele já está velhinho. Ele brigou muito com Pedro. Daí tem uma conversa dos dois. Você lembra dessa parte? Começa para ver se eu emendo na minha lembrança. É uma conversa que legal que Mas você leu. Mas eu li o Paulo Estevão. Sim. Li toda aquela coleção 2000 anos. Maravilhosa. Para reler várias vezes. Daí o Paulo, já velhinho, cabelos brancos, cheio de cicatrizes pelo corpo, encontra o Pedro, o apóstolo Pedro, cuidava da casa do caminho, de cabelos encanecidos, e eles começam a conversar. Ao longo da vida, o Paulo julgou muito Pedro. Ele se achava mais inteligente, provavelmente intelectualmente era, mas eles, no livro mostra, o Emmanuel fala, que enquanto Pedro falava, o simples pescador, o Paulo pensava com assombro, de onde esse simples pescador tira tanta inteligência, os exemplos. E aí ele tem uma frase que o Paulo fala assim, porque eles brigaram muito, ideias diferentes. Somente hoje, neste momento da vida, aqui conversando com você, que eu entendo que o mais importante da vida é a compreensão, é compreender. Hoje eu te compreendo as coisas que você fez. Espero que você me compreenda também. Nossa, de uma profundidade... Essa capacidade de compreender, não necessariamente concordar, mas hoje eu entendo a importância. Porque o Paulo também teve muitos momentos que ele estava nessa. Não, tem que ser assim. E lutava contra os cristãos, perseguia. Está aberto. Se me permite, só para encerrar essa frase, que a gente abriu várias coisas e foi maravilhoso. Temos esperança. Por mais difícil que as coisas estejam, está tudo no seu lugar. Sim. Deus não dá uma cruz maior do que a gente aguenta. Nós temos bons amigos nos auxiliando. Deus olha por nós. Jesus é o nosso grande mestre. Você não está sozinho, você não está sozinha. Peça ajuda, estude, leia, assista todos os vídeos desse canal. Leia. E é isso. Por mais difícil que esteja, talvez, no momento, vai passar. Tudo passa, né, Carla? Tudo Sim, passa. Bruno. E olha, eu acho que essa conversa foi muito rica mesmo. Eu gostaria até de agradecer, né, pela sua disponibilidade. Foi difícil, mas deu certo. Deu certo, Esperei pacientemente. Você falou para mim, quando a gente conversou lá atrás, você falou, não, em janeiro. Aí fiquei esperando, né, todos os meses. Mas realmente deu certo, eu acho que valeu muito a pena. E eu acho que é isso exatamente que você falou, Bruna, que a gente tem que aqui falar para as pessoas que elas nunca estão sós. A gente não pode perder a fé, a esperança, no sentido de que tudo está certo. Né? Quando a gente fala Deus é bom o tempo todo, é isso. Porque as coisas estão no momento certo para acontecerem. Sejam elas boas ou ruins, é porque aquilo era para acontecer para a gente aprender alguma coisa. Então, gostaria aqui de te agradecer mais uma vez. As portas estão sempre abertas quando você quiser voltar aqui para o Conversas da Alma. Agradeço aqui a você que ficou conosco até agora. Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue até quem precisa, né? Nos apoie dando aí os seus likes para que a visualização aumente e o nosso objetivo é realmente só chegar a quem precisa ouvir essa conversa. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Bruno. Obrigado, Carla.